Então vamos para a pregação. Estão com fome do Senhor? Eu queria antes da gente ir para a pregação de fato, né? Se a gente tem orado pela igreja e tem entendido algumas coisas que a gente precisa conversar com os irmãos, né? E é uma conversa que eu comecei lá na igreja de Salvador e que eu queria continuar aqui com vocês, né? E aí eu decidi, né, junto com o presbitério aqui, começar uma nova série, amém? E essa série ela vai chamar Um Corpo de Louvor, que a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre adoração, né? Então eu acredito que adoração é um fundamento crucial da vida cristã, e que o Deus desse século, né, ele está trabalhando muito para que a gente não tenha mais uma vida profunda de amor ao Senhor e de adoração. E então vão ser algumas semanas da gente conversando sobre adoração e da gente aprofundando cada um dos irmãos nesse lugar, amém? Então, e a ideia de quando a gente constrói uma série é que vocês não ouçam isso só domingo, mas que vocês comecem a exercitar isso dentro da vida de vocês, amém? E aí eu queria propor uma coisa a partir dessa série, mas aí você decide se você quer fazer ou não, amém? Mas eu vou propor, os nossos líderes também vão começar a fazer isso, que a gente vai começar um jejum, amém? E um jejum de quê, principalmente? Um jejum de entretenimento. Eita, não gostaram, né? Jejum de entretenimento, pastor, o que é isso? É um jejum para a gente tirar todas as distrações da nossa vida, porque eu acho que o que mais compromete a nossa vida de adoração é distrações. Então, eu não sei o que mais te distrai na sua vida, mas eu queria que a gente tirasse os lugares de distração nesse próximo mês. Então, eu e minha família, em nome de Jesus, né? Ela nem sabe disso, eu estou avisando ela agora. A gente vai fazer 40 dias, tá bom? Mas você pode fazer 30 dias, você pode ouvir o Senhor e entender isso no Senhor. Mas a ideia é que a gente tire tudo que distrai. Então, né, nós vamos tirar mídia social, a gente vai tirar algumas refeições, a gente vai tirar uma série de coisas que vão nos ajudar a crescer nesse lugar de adoração, amém? Então, queria que vocês orassem por isso e que de fato a gente pudesse dedicar esse próximo mês a uma vida mais centrada na presença de Jesus. Glória a Deus. E eu queria fazer uma coisa também, que eu queria fazer um período de oração agora, né? Eu acredito muito que a adoração a gente não consegue ensinar ela. A adoração ela precisa ser experimentada, né? Então acho que o que a gente acabou de viver aqui, junto com o nosso grupo de louvor, é um momento desse, de uma vida profunda em adoração. Mas a adoração ela não é só esse lugar de música. Ele é um lugar no nosso espírito. E eu tenho medo também da gente estar tão acostumado à música que a gente não sabe amar o Senhor se não for com música, né? E eu acho que isso é um grande problema dos nossos tempos, porque a gente está tão acostumado a terem que movimentar os nossos sentidos para reconhecê-lo, que quando não tem nenhum barulho ao redor, a gente não consegue mais perceber o Senhor. Glória a Deus. Então, eu queria que você fechasse seus olhos aí e que a gente começasse a entregar algumas palavras de amor ao Senhor. Diga o que o Senhor é para você. Jesus. Jesus, nós te amamos, Deus. Jesus, nós te amamos e você é digno de todo o nosso amor, Deus. Você é digno dessa reunião. Nós não nos reunimos aqui para simplesmente ouvir alguém. Nós nos reunimos aqui para poder te ver, Jesus. Meu Deus. Você é a beleza de Deus. Você é a pessoa mais preciosa que nós temos, Jesus. Espírito que intercede por nós e que nos ensina com gemidos inexprimíveis. Eu oro agora
nos ensine a orar e nos ensine a cantar ao Senhor, nos ensine a louvá-lo. Jesus, nos ensine a entregar os nossos corações em amor, em devoção, em adoração, Jesus. Nos ensine de novo o caminho da adoração. Para aqueles que desaprenderam ou que estão desatentos ou distraídos desse lugar de amor e de adoração, Deus, eu oro, nos ensine de novo a ser concentrados na presença de Jesus. Cale todas as vozes. Jesus, comece a encher os corações vazios, os corações distraídos, aqueles que se sentem culpados agora. Eu oro agora por uma cura, para que eles voltem a esse lugar de adoração. Vocês não precisam estar santos para adorá-lo, vocês precisam se aproximar para se santificar e aí sim poder adorá-lo de todo o coração. Jesus, comece a limpar a sua igreja com amor. Santo, 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 santo é o Senhor. Eu oro para que a sua santidade agora comece a tocar essa casa, a beleza da sua santidade comece a tocar os meus irmãos. Uau, Jesus. Vamos, irmãos, perseverem mais um momento, mais um tempo, até que a presença do Senhor descanse nesse lugar. A presença de Deus é daqueles que tomam a força. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Uau. Ah, Jesus, você é tão bom. Existem pessoas que estavam muito tristes antes de entrar aqui. Eu sinto o Senhor renovando a alegria. Um Deus alegre, um Deus feliz, um Deus que habita no meio do seu povo. Não há ninguém como você, Jesus. Um Deus satisfeito na sua obra e na sua criação, um Deus belo, um Deus verdadeiro. Não existe sombra de dúvidas ou sombra de variações na sua natureza, Senhor. Você é sempre belo, sempre constante, sempre real, sempre verdadeiro. Eis aí o caminho, a verdade e a vida manifesta diante de nós. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, mas que quando te vemos encontramos vida. O príncipe da paz, o Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte. Perseverem mais um tempo na presença de Jesus. Ele está começando a mudar os nossos corações. Ei. Nós não fomos criados para música apenas, nós fomos criados para Ele. Nós fomos criados para estar nele. Diga todas as coisas que você precisa dizer para Ele. Ah, Jesus, você é o centro da minha casa e da minha família, Jesus. Você é o centro. Você é o centro das nossas emoções. Você é o centro das nossas finanças. Você é o centro, Jesus. Você é o centro. Você é o centro. Você organiza tudo. Você coloca todas as coisas no lugar, Deus. Você é o centro. Você é o centro. No meio das nossas inconstâncias, enquanto nós desistimos, você permanece constante, você permanece o mesmo. Um Deus forte, poderoso, um Deus que não desiste de nós. Se nós formos ao mais profundo abismo, ali conosco está. E se nós subirmos como águia e formos ao topo de um monte, ali o Senhor também está.
O Senhor nos persegue com amor verdadeiro. Não há ninguém como você, Senhor. Não há amor como o seu. O amor das nossas mães não são como o seu. O seu amor excede todos os outros amores. O seu amor excede tudo. O seu amor excede tudo. Amados, continuem enchendo esse lugar de adoração. Santo, 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 aquele que era, é e há de vir. Santo, 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 santo. Uau, eu sinto o Senhor organizando tantas coisas sobre nós, igreja. Se você se sentir à vontade, eu queria que você orasse por alguns irmãos. Eu sinto o Senhor mudando realidades de alguns irmãos aqui. Existe tanta paz entrando nesse lugar. Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. Queria mandar a maneira. Uau, Jesus. O Senhor está dilatando o nosso coração para aprender a amá-lo mais. O Senhor está expandindo os nossos afetos. Expostos à presença de Jesus. Nós só precisamos ficar expostos à presença de Jesus e tudo pode voltar ao lugar. Nós só precisamos ficar expostos à santidade de Jesus e tudo se organiza. Assim na terra como é no céu, Jesus. Assim na terra como é no céu. As mesmas realidades que estão em volta do seu trono, de adoração, de santidade, de amor, de glória, afetando agora essa casa, afetando cada irmão. Não há ninguém mais alto. Você é o centro dessa casa, Jesus. Você é o centro desse lugar, Deus. Não se desconcentre. Não perca os seus olhos de Jesus. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. Mais, Jesus, mais. Se puder, coloque a mão na pessoa que está do seu lado agora. E ore agora para que a presença de Jesus o encontre. Peça para que a presença de Jesus se intensifique sobre a vida desse irmão. Ore para que o Espírito Santo comece a gerar amor e afetos profundos pela pessoa de Jesus. Mas nós podemos fazer isso juntos. Senhor, nós nos arrependemos das nossas vidas mornas. Nós nos arrependemos de nos distrairmos, Deus. Nós nos arrependemos de às vezes largar você por coisas tão e tão passageiras. Nós nos arrependemos. A sua presença é mais importante, Jesus. Organize as nossas prioridades agora. Você é mais importante. Você é mais importante que o nosso dinheiro, Jesus.
Nada compete com seu amor, Jesus. Nada compete. Mais, Jesus. Mais, Jesus. Comece a afetar os nossos lares, Deus, com a sua presença. Comece a afetar as nossas manhãs, que as nossas manhãs comecem a ser cheias da sua presença. Comece a afetar os nossos casamentos. Comece a afetar os nossos casamentos com a sua presença, Deus. Nós precisamos que a sua presença seja o centro dos nossos casamentos. Afete o nosso casamento com a sua presença, Deus. Afeta o nosso casamento com a sua glória. Afeta o nosso casamento com a sua santidade. Afete os nossos filhos com a sua presença, Deus. Afete os nossos filhos com a sua presença. Toque o Timóteo e o Petros, Deus. Toque o Timóteo e o Petros com a sua presença. Toque os filhos dessa casa. Toque as crianças dessa casa com a sua presença, Deus. Que eles não possam crescer, Jesus, sem te ver. Que eles não cresçam sem te ver, Deus. Jesus, afete as emoções da nossa família com a sua presença. Afete a nossa pressa com a sua presença, Deus. Afete os nossos trabalhos, Deus. Ah, amigos, mais, Jesus. Um povo da presença, Deus. Forme uma igreja da presença. Gente que se preocupa com você e com o que o Senhor deseja. O que o Senhor quer fazer hoje, Jesus? O que o Senhor quer fazer hoje nas nossas casas? Devolva o coração de criança que nós tínhamos, de que o Senhor era a coisa mais importante. Nós não queríamos mais nada quando te encontramos, Deus. Aquele primeiro amor, de quando te vimos pela primeira vez. De quando as nossas vidas não nos distraíam. O que fez a gente estar aqui foi esse primeiro dia que nós te vimos. Que o Senhor arrebatou o nosso coração e as nossas emoções, e nós não queríamos mais nada. Nós queremos que esse coração se conserve dentro de nós, Deus. Conserve um coração que te ama, Jesus. Eu queria que esse último minuto você se concentrasse em ouvir o Senhor. Eu creio que o Senhor está liberando algumas palavras, organizando algumas coisas no nosso coração. Ah, Jesus. O Senhor está falando conosco, igreja.
Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nos ensine a fazer esse exercício, Deus. Todos os dias, Deus, nos ensine a cuidar da sua presença. Essa é a nossa oração, Jesus, em seu nome. Amém. Amém, amados. Jesus está aqui, amém? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Abra comigo em Apocalipse 4. Queria só fazer uma oração, uma última oração. Jesus, nós consagramos agora esse próximo mês como uma oferta de amor, Deus, e nós abrimos mão de entretenimento, nós abrimos mão de distrações, Deus, para poder ouvir sua voz. Então nós queremos iniciar aqui um período de jejum, Deus, para poder dar nossa atenção para você, Jesus. Você merece nossa atenção, Deus. Que seu Espírito trabalhe em nossos corações nesses dias, Deus. Nos ensine sobre a sua presença, Jesus, é o que nós mais precisamos. Essa é a nossa oração, em seu nome. Amém, Jesus. Amém? Irmãos, esse tempo que a gente tem orado, né, e tentado entender algumas coisas no Senhor, uma das coisas que o Senhor tem falado muito comigo é sobre adoração, né? E Apocalipse 4 é meio que o que o Senhor tem colocado no meu coração há alguns meses já. E eu tenho, né? Na verdade, eu queria pregar isso aqui já faz um tempo, né? Já faz algumas semanas, mas parece que ainda não era o tempo, né? Mas eu acredito que agora a gente está num tempo específico para que a gente converse sobre isso, né? E Apocalipse 4, ele basicamente é uma visão do que acontece nos céus, né? Então, João, né, vê uma porta, ele é arrebatado aos céus e ele começa a ver uma dinâmica de como os céus funcionam, né? E quando eu olho para isso, né, me lembra muito da oração do Pai Nosso, né? Então, vocês vão lembrar da oração do Pai Nosso. Ele vai dizer que seja feita na terra como é feito nos céus. Ou seja, Jesus, quando ele nos pede para orar, ele nos pede uma coisa. Ele nos pede, quando vocês forem orar, vocês precisam pedir para que essa realidade que se estabeleceu dentro dos céus comece a se estabelecer entre os homens, né? E aí normalmente a gente fica, mas o que será que acontece no céu? Qual que é o parâmetro que a gente mede para saber o que está acontecendo no céu, para a gente tentar estabelecer na terra? Ou seja, o que está acontecendo agora lá que tem que acontecer aqui, né? E aí Apocalipse 4 é essa resposta. É uma descrição clara do que está acontecendo nos céus agora. Só que ela é tão simples que a gente vai olhar e vai falar assim, não é possível, que isso aqui é a realidade que Deus tanto deseja que esteja entre os homens. Mas a gente vai ler para a gente entender o que está acontecendo nos céus, que precisam acontecer entre os homens, amém? Mas a gente vai indo por partes, tá? Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta nos céus, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Gente, eu acho que a gente normalmente para nessa parte, porque a gente não vê a porta aberta nos céus, porque a gente está tão preocupado, tão distraído com as nossas vidas, que a gente nunca percebe que existe uma porta aberta. Para que alguém consiga perceber uma porta aberta nos céus, existe uma vida profunda de amor pelo Senhor e de concentração na presença dEle. Vocês estão entendendo? Então, às vezes a gente olha para essas experiências desses irmãos, né, da igreja primitiva, né, desses apóstolos, desses profetas, e a gente olha e fala assim, não, acho que isso aqui é uma coisa específica para João, né? Mas se você vai assistindo ao decorrer de toda a Bíblia, todos esses irmãos tiveram sempre revelações profundas e contato profundo com a presença de Jesus. Mas eu tenho um temor profundo de como que isso
se perdeu nos nossos dias, que parece que Deus não fala mais com a gente. Parece que não existem mais portas abertas e convites do Senhor para ver o que está acontecendo nos céus. Mas será que não existe? Ou será que estamos distraídos demais e ocupados demais para poder ouvir e para poder ver? Estão entendendo? Aí você fala, não, Jeff, é que eu não sou profeta, então eu não vejo portas abertas. Mas você tem ouvido, amigo, você tem uma relação íntima com Jesus. Ainda que você não veja, você precisa ouvi-lo. Tipo assim, qual foi a última vez que Deus te parou e que você o ouviu? Que você sentiu assim, Deus está falando para eu parar tudo para ouvi-lo. Ah não, isso é muito raro, Jeff. Será que não é porque nós perdemos o que de fato importa? Onde estão as portas abertas? Será que essa experiência é exclusiva de João? Será que Deus só mostra coisas eternas para João? Ou será que todos podem ver, mas ele só se revela para aqueles que o buscam? Estão entendendo? Então, amados, uma vida de adoração, ela não é uma via de mão única, entende? Que só você vai entregar algo a Deus. Uma vida de adoração, ela é uma via de mão dupla, ou seja, sempre que eu estou concentrado na presença do Senhor, Ele se revela, Ele se mostra, Ele mostra os seus desejos eternos, e Ele mostra coisas extraordinárias. E aqui, né, gente, ó, só para vocês entenderem, né, isso é bem importante. Onde João está e o que ele está fazendo para ter visto isso? Né? Tipo assim, qual que era o contexto de João para ter tido essa visão? O contexto é um homem jogado em uma ilha, depois de tentar ser morto, sozinho. Será que nesse contexto, você estaria olhando e falando assim, por que Deus fez isso comigo? Ou será que você estava esperando uma experiência profunda com a presença de Jesus? Tipo assim, gente, eu estou falando aqui de um ambiente extremo de dor. Eu estou dizendo de um homem que tentou ser morto inúmeras vezes pelo Império Romano, não conseguiu. A última vez dentro da história da igreja a gente vê que eles jogam ele dentro de um tanque de óleo quente, jogam ele dentro do óleo quente e ele não morre, né? E existe uma promessa de Jesus, né? De que, não sei se vocês lembram lá quando está lá com Pedro, em João 21, Jesus aparece para Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Aí chega uma hora que ele está meio com inveja do João, né? Ele fala assim, mas o que vai ser de João? Que ele está meio assim, né? Você gosta tanto desse cara aí e tal. Aí ele fala, mas que te importa? Se eu quiser que ele fique até que ele me veja. E João 4 é essa resposta. É como se ele não pudesse morrer até que ele visse. Mas será que isso é um privilégio dado a João, ou será que é fruto de um homem perseverante? Fruto de um emocional perseverante, fruto de uma busca perseverante? Ou será que as serpentes, a solidão, os abandonos, ele olha e diz assim, já não vale mais tanto a pena a presença de Jesus e uma vida profunda o conhecendo? Estão entendendo? Tipo assim, as perseguições me distraíram, a solidão nessa ilha sem ninguém me distraíram, essas serpentes ao meu redor me distraem, o ambiente é hostil demais. Mas parece que esse homem está concentrado demais, a ponto de que parece que não ser um ser carnal, é um homem espiritual, esperando um encontro. Glória a Deus. Aí ele diz assim, aí o Senhor fala assim para ele, ó, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Gente, isso aqui é o cerne de uma vida profética, tá? E aí você vai olhar e fala assim, nossa, normalmente a gente associa profecia com futuro, então fala assim, ele deve falar agora do que vai acontecer. Só que ele fala sobre a realidade do que está acontecendo agora nos céus. Ele diz, o que vai acontecer é o que está acontecendo aqui.
Estão entendendo? Tipo assim, o futuro de vocês é o que você vai ver agora, João. E o que você vai ver agora? Homens, né, anciões e querubins olhando para o Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou seja, então a nossa realidade futura e essa profecia que a gente tanto espera já aconteceu no céu, e ela não é tão extraordinária quanto a gente pensa. Ela é simples e relacional. E aí, agora eu vou ler o texto, vocês já devem conhecer, mas eu vou ler o texto. Imediatamente eu me achei, importante, eu me achei se você não estiver no Espírito, adivinha? Você não vai ver nada. Se você não se achar, você está no Espírito agora? Será que a gente consegue se examinar? Tipo assim, viver uma vida no Espírito? Porque se a gente não se achar no Espírito, essa visão aqui não é para a carne, essa visão aqui é para o Espírito. A carne não consegue consultar isso aqui. Essa visão espiritual, essas coisas que esse homem vê, não é consultado pela carne, é consultado pelo Espírito, e por uma vida concentrada em viver desse jeito. Glória a Deus. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e em volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano, e o 4º ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, o Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e pela sua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Glória a Deus. Aí, gente, ele é arrebatado aos céus, né, no Espírito, e ele começa a ter uma visão, e essa visão começa a esclarecer para ele o que é os céus. E basicamente existe um trono, né? E esse ser, esse Cristo, esse Cordeiro assentado no meio do trono, e todas as coisas sendo organizadas ao redor desse homem. Todas as coisas se organizam ao redor da sua presença. E aí, talvez você fique impactado com os seres terríveis que tem ao redor do trono, e você vai falar assim: nossa, olha que visão, né? Mas essa visão, apesar de extraordinária, apesar de ver seres que ele talvez nunca tenha visto na sua vida, ele descreve uma coisa muito simples: adoração. Estão comigo? Talvez a gente se impressione demais com uma vida profética, com ver coisas espirituais, Você está entendendo? A gente é meio místico, a gente gosta da coisa extraordinária, mas essas coisas extraordinárias estão apontando um fundamento crucial para a vida de todos os crentes. Até as criaturas mais terríveis, mais poderosas, estão prostradas diante dele. E não só prostradas, elas estão concentradas.
elas não descansam nem de dia, nem de noite. Essas criaturas perceberam alguma coisa que parece que a igreja ainda não conseguiu perceber. A dignidade desse cordeiro. O quanto que ele é digno. O quanto que ele merece uma atenção sem descanso. O quanto que ele merece uma vida profunda e concentrada na sua presença. E eu lembro, eu orando isso aqui, normalmente, a gente fica tentando entender o significado das coisas, Normalmente, quem prega sempre está tentando fazer isso. E eu ficava, Deus, mas por que esses bichos têm essas caras, Por que eles é desse tamanho? Por que eles têm essas asas? Normalmente a gente vai, não, asa significa isso. Só que, conforme eu fui tentando entender o Senhor, Deus está falando assim para mim, Jeff, não é sobre o que eles são ou as características que eles têm, é sobre o que eles fazem. O que João está vendo é o que eles fazem, o que ele está tentando esclarecer é o que esses seres fazem de dia e de noite e que a igreja ainda não assumiu essa realidade. O que João precisa fazer é a mesma coisa que esses seres estão fazendo. O que essa realidade, que seja assim na terra, como está sendo feito nos céus, é que essa realidade comece a afetar vocês, a ponto de que vocês reconheçam esse cordeiro e parem de se distrair com tantas outras coisas e se concentrem na presença dele. O magnífico dessa visão não é os seres viventes e as asas que eles têm, ou os anciões. A coisa mais extraordinária é que eles não cansam de olhá-lo. É que eles não perdem a atenção. Isso é impressionante. E essa é a realidade que nós precisamos aprender a viver. Nós precisamos voltar a olhar para o Senhor e dizer, Deus, nós não conseguimos manter a atenção, nós nos cansamos de fazer isso. Nós vamos ser sinceros. Deus, nós nos perdemos dos seus olhos. Senhor, E aí, gente, tem tanta coisa importante agora dentro desse contexto. Quando a gente começa a olhar e ir para além das coisas extraordinárias e começar a ver o fundamento do que está sendo feito aqui. E aí, pense que a gente tem aqui um ser com olhos por todo o corpo. E esses olhos, por que seus olhos servem? Eles servem para ver. Então, você gasta, o Provérbios fala isso, que existem duas coisas que não se cansam, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Você pode ver, você sempre quer ver mais. É assim que o Instagram, e todas essas redes sociais funcionam. Eles querem atenção, eles querem seus olhos. Quanto mais os seus olhos tiver, melhor é, E aí aqui aparece um ser que tem olhos espalhados por todo o corpo e nenhum dos seus olhos está prestando atenção numa outra coisa que não seja ele. Só que assim como existe um ser vivente, ao lado do trono, olhando para ele, com os olhos todos voltados para ele, nós temos um ser terrestre chamado igreja, que também tem olhos espalhados por todos os lugares. Mas a coisa mais terrível é tentar manter todos esses olhos nele. Parece impossível. Parece que aquele ser vivente está tentando mostrar para esse ser aqui, esse ser espiritual chamado igreja, de que os nossos olhos deveriam fazer o mesmo movimento que os olhos desse ser faz, mas parece que não conseguimos fazer essa realidade que está acontecendo lá, acontecer aqui. Só que o nosso trabalho como igreja é ir olhando de um por um, e falar assim, meu amigo, acorda, onde estão seus olhos? Igreja de Jesus, acorde, aonde estão os seus olhos? Grande parte das suas aflições tem sido geradas pela sua falta de vida profunda com o Senhor. Os seus olhos estão distraídos olhando qualquer outra coisa que não a presença dEle. Nós estamos em crise de identidade, crise de casamento, crise de vocação, mas por quê? Porque não o olhamos. Porque Ele é a resposta para tudo que precisamos. Onde está o bom marido? Onde está o bom noivo? Onde está o noivo da igreja? Onde está o noivo perfeito que se sacrifica por ela? Nele.
Por que não somos? Porque não o olhamos. Onde está o verdadeiro Pai? Onde está toda a paternidade que revela de fato a natureza do que é o Pai? Está no meu Pai terreno? Não, porque se eu tentar olhá-lo fixamente, eu vou me decepcionar. Onde está então? Está no verdadeiro Pai. Mas onde está então o verdadeiro pastor? Porque eu olho para o Jeff, tem tantas defasagens, parece que não é suficiente, ele não me pastoreia. Porque você está olhando para o pastor errado. Nossos olhos à procura de soluções e de exemplos e de referências. E não satisfeitos, não é culpa das pessoas. É culpa da nossa atenção na coisa errada. É culpa de uma falta de profundidade no Senhor. Então o que são esses? O que é esse querubim? Um anjo atento. Simples assim. E um anjo que tem muitos olhos e podia ver muitas coisas. Mas apesar de ter 1000 olhos, decide fazer com que os 1000 olhos vejam uma coisa só. E a gente com 2 olhos tenta dar a atenção dos nossos 2 olhos para tanta coisa. Isso aqui é um corpo de louvor. É para esse propósito que Deus nos criou, para ser um corpo de adoração, para ser um corpo de relacionamento, um corpo com olhos espalhados pelo mundo inteiro, e todo esse corpo voltado para amá-lo e adorá-lo. E não porque Deus precise de adoração, nós precisamos dela. Quem carece de santidade somos nós, não Ele. À medida em que cantamos que Ele é santo, Ele não se torna mais santo. Quem se torna santo? Eu. Vocês estão entendendo? Então, à medida que eu canto sobre a sua bondade, Ele não se torna melhor. Eu me torno bondoso. Vocês estão entendendo, gente? E eu estou falando de coisa prática da vida. Meus filhos, eles crescem olhando para mim e para cá. Então, o que a gente faz, eles fazem. E tipo assim, ele chegar para mim e falar das coisas que eu falo, não muda as coisas que eu faço. Porque eu continuo fazendo as mesmas coisas. Mas quem muda? Ele está aprendendo. Ele está tendo uma referência. Ele está tendo um exemplo. Ele está sendo alimentado pelo que eu e a Cá faz. Então tipo assim, não adianta chegar para cá. Ai mamãe, você é muito organizada. E ela vai falar assim, nossa, agora eu fiquei mais organizado porque ele falou. Na verdade, ele está aprendendo a ser organizado porque está olhando ela ser organizada. Ou seja, essa adoração, apesar de a gente olhar e falar assim, nossa, será que Deus é carente? Não, nós somos carentes dele. A carência e a necessidade está em nós. Mas parece que, e aí aqui entra um ponto importante da adoração, que é reconhecer quem você é. E quanto mais você olha para Ele, mais você percebe quem você é. Então Isaías, lá em Isaías 6, ele olha para o Senhor. E quando ele olha para o Senhor, ele vê um Deus santo e ele vê um homem impuro. Mas ele não sempre foi impuro. Mas conforme eu vejo santidade, é como se eu colocasse, você já colocou uma coisa que é suja do lado que uma está limpa, e aí você percebe que está mais sujo do que parece, Lava um tênis, aí você lava o tênis, caramba, eu sabia que estava sujo, mas agora, é isso, é tipo assim, é como se, eu sei que eu tenho pecado, eu sei que tem um problema em mim, mas até você vê-lo, que conforme você vê a santidade, a beleza, a clareza, a luz de quem é esse Senhor, você vê o tamanho das trevas que tem dentro de você. Ou seja, até arrependimento, gente, não é fruto seu e da sua força para se arrepender. O seu arrependimento é fruto natural da proximidade que você tem dele. Então por que temos problemas de arrependimento? Porque temos problemas de conhecê-lo. Você não fica mais santo parando de fazer as coisas. E a gente criou esse evangelho, do certo e do errado. Fala assim, não, está escrito que eu tenho que fazer isso.
Amigo, você não tem poder para parar de fazer. Você não consegue. Você não pode. Tem um único caminho: olhá-lo. Fixo com os olhos nele, não distraído. Vocês lembram de Pedro andando sobre as águas, né? Qual que é o momento em que Pedro afunda? Na distração, no lugar em que ele tira os olhos dele. Ou seja, ele já estava vivendo uma coisa extraordinária, ele estava andando sobre as águas, mas a partir do momento que ele começa a ver circunstâncias, ele se perde. E eu acho que o grande problema é que a gente está olhando muito circunstâncias e perdendo concentração, vida de adoração. Gente, o que eu estou falando aqui vai deixar vocês aqueles crentes, bem crente mesmo, sabe? Crente. Não vai deixar você, nossa, hypado, legal. Não, vai deixar você bem crente. Você vai ter que ouvir louvor. Né? É que a gente está nos crentes meio underground ultimamente, né? Eles não ouvem louvor. Mas tem que ficar ouvindo louvor mesmo. Você precisa de uma vida concentrada. Tem que ler a Bíblia de manhã cedo. Vai ter que fazer isso para manter a concentração. Porque as distrações e o entretenimento, ele aguça muito mais o nosso paladar do que esse trabalho árduo que é conhecer a Deus. E de um Deus que ainda se esconde. De um Deus que só se revela àqueles que o buscam. E que essa busca é um esforço e também um prazer, mas é um esforço. Num tempo em que nada é feito por esforço, em que tiram o esforço para dar só o prazer. E aí a gente está desaprendendo a amar o Senhor. Mas nós precisamos voltar a uma vida profunda, amados. Isso é a solução para a gente aprender a se arrepender de novo. A gente tem problema de arrependimento? Jeff, então a gente tem que se esforçar mais para entender o que é certo. Não, você precisa olhar mais para Ele, que você vai ver o tanto que você está errado. Vocês lembram da mulher do vaso de alabastro? Ela entra, ela se joga no chão, ela faz uma lambuzeira nos pés de Jesus, com aquele perfume, limpa com os cabelos. E aí Jesus fala assim para ela: quem é perdoado, muito ama. Aí você fala assim: não, mas é porque ela é mais pecadora do que todo mundo. Não, é só porque ela reconhece mais do que todo mundo. Qual foi a última vez que você fez essa lambuzeira com Jesus? De quebrou seu coração de um jeito que todo mundo ficou constrangido. Porque você está tão concentrado em saber assim, não importa o que eles estão dizendo, não importa o que estão falando. O que importa é que eu tenho uma vida concentrada na presença dEle, eu preciso dEle. E não só nisso, né? Como isso vai começar a te despertar um desejo profundo para que os irmãos olhem para Ele também. Para que esse corpo de louvor, né, esses olhos espalhados, né, por toda São Paulo, comecem a olhar para Ele e falar assim, né? Ô Bia, pelo amor de Deus, Bia, ouve o Senhor, olha para Ele. Você está distraída, as suas crises emocionais são fruto de não olhá-lo. A sua falta de arrependimento é fruto de não olhá-lo. A sua falta de constância na vida de oração é fruto de não olhá-lo. Gente, se nós não formos intencionais em construir essa vida, ela não acontece organicamente de forma natural. Seus afetos na sua carne não são devotos ao Senhor, são devotos a prazeres passageiros e transitórios. A não ser que você gaste a sua vida e se esforce para construir essa vida, ela não vai acontecer de forma natural. Ou nós nos entregamos para construir essa vida, ou vamos estar cansados até de nós mesmos. Não sei se você já passou por isso, de você enjoar de você. Fala, meu Deus, nem eu estou me aguentando. Você precisa de Jesus, amigo. Meu Deus do céu. Não tem nada de bom em nós. Nós precisamos que os olhos estejam fixos no Senhor. Glória a Deus. E aí existe uma coisa muito importante aqui que ele diz. Eles começam a declarar quem esse Deus é, né? Gente, isso é muito legal, né? Pensa,
você teve a oportunidade de visitar os céus e descobrir o que acontece lá. Aí você vê um monte de ser extraterrestre, né? Tipo assim, as criaturas terríveis. E aí você descobre que apesar de ser extraordinário, de relâmpagos, eles conseguem fazer o que a gente faz aqui. Só que a gente não está fazendo. A gente se perdeu. E aí você descobre o que eles dizem para ele. E eles dizem: Santo, Santo, Santo. E aí eu acho que a gente precisa entender também o que é santidade. Amém? Tem um puritano, ele chama Gregório, né? E eu acho que é uma das definições mais legais que eu encontrei, né, sobre santidade, né? E aí tem duas definições, né? A primeira é: santidade é o brilho de todas as suas perfeições. Estão entendendo? Ou seja, o que é a bondade de Deus? A expressão da sua santidade. O que é a alegria de Deus? A expressão da sua santidade, né? O que é a generosidade de Deus? O brilho da sua santidade. Ou seja, todos os atributos de Deus em conjunto são a manifestação de um Deus santo, de um Deus perfeito, de um Deus pleno. Ou seja, olhar a sua santidade é ser afetado por toda a sua beleza. Entende? Então, quando eu olho, e aí, gente, é tudo. Quando eu olho para minha esposa, é santo. Por quê? É uma manifestação da bondade dele na minha vida, né? O que é, né? O que é eu pagando o boleto no final do mês e Deus tendo um cuidado da minha casa? É Deus santo. E o que é meu filho nascendo e a gente pegando ele no colo pela primeira vez? É Deus santo. E o que é eu num ambiente de adoração, olhando para ele e vendo toda a sua graça e amor invadindo um ambiente? É Deus santo. Santo, santo. Entende? Essa tríade, né, que o profeta Isaías veio e diz: é santo, santo, santo. É a gente olhando para a vida de Deus e estando extasiado, olhando assim: para onde eu olho e vejo ele, é santo. Mas dá para não vê-lo no casamento, dá para não vê-lo nos filhos, dá para não vê-lo na vida financeira, dá para não vê-lo em nada e estar distraído e a santidade de Deus não se manifestar e não te afetar. E aí você vai olhar para o casamento e dizer assim: é terrível, é difícil, eu estou tentando aguentar. Na minha vida financeira está terrível, muito difícil de suportar. Na natureza, não, tá entendendo? De tão distraído que a gente não... Será que a gente está conhecendo a Deus mesmo? Ou será que a gente está vindo num culto de domingo e adorando e chamando isso de vida cristã? O quanto que está te afetando a relação com Deus? O tanto que está te afetando na segunda se relacionar com Ele? O quanto está te satisfazendo? E eu estou falando em tudo. Santo, santo, santo. Abacuque diz que toda a terra está cheia da sua glória. Será que Abacuque mentiu? Ou será? Mas a passagem também diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, a glória está em todos os lugares. O que não tem, o conhecimento da sua glória. Ou seja, tem, mas não conhecemos. Mas os anjos olham, né? E os anjos também declaram a mesma coisa. Toda a terra está cheia da sua glória. Está cheio, amados. Essa igreja está cheia da glória de Deus. Porque ainda não nos rendemos. Qual que é a diferença desses anciões que estão se prostrando diante do Cordeiro e de nós? Eles estão cheios do conhecimento da glória. Nós só estamos cheios da glória, ainda não do conhecimento. E estamos conhecendo e prosseguir em conhecer até que essa realidade nos mude. Vocês estão entendendo? E conforme você vai lendo Apocalipse, a visão central do Apocalipse é Apocalipse 4. Normalmente a gente gosta dos cavalos, dos cavaleiros, das pragas, né?
E eu não acho que isso é um problema, mas eu acho que a gente precisa de uma base. Da onde saiu toda essa visão? De vê-lo. O que organizou todas as realidades futuras? Vê-lo. O que organiza? O que é o espírito da profecia? O próprio Apocalipse vai dizer: é o testemunho de Jesus. Ou seja, a profecia não é eu ver o que vai acontecer na vida da Paula daqui 10 anos. É conseguir ver o testemunho de Jesus na vida da Paula acontecendo ao decorrer desses próximos anos. Vocês estão entendendo? Tipo assim, o evangelho não é um processo místico de revelação do futuro das pessoas. Estão entendendo? Tipo assim, o que mais importa não é o que vai acontecer na vida do Hugo daqui 10 anos. É o que a história de Deus afetando a vida do Hugo vai acontecer. É o testemunho de Jesus encarnado na vida de João, na vida de Pedro, na vida do Oliver, na vida... Entende? A vida de Deus nos afetando e mudando as nossas realidades. E essa presença de Deus organiza tudo. Porque as nossas emoções bagunçam por falta da sua presença. Por que a nossa vida cristã bagunça, amados? Por falta da sua presença. E é assustador isso aqui, ó. Versículo 8: e os 4 seres viventes, tendo ele, cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não tinham descanso, nem de dia, nem de noite. Nós estamos nos acostumando com a presença de Jesus e aprendendo a viver sem Ele. Tipo assim, a gente cansa de... Tipo assim, tem gente que cansa de vir na igreja. Olha isso. Não é assustador, né? A gente cansa de viver comunhão. Mas o que é a comunhão? A vida de Deus. A gente cansa da nossa mulher. Mas nossa mulher é a vida de Deus. Mas será que não é nosso excesso de dopamina no cérebro, de tanto estímulo, tanto estímulo, tanto estímulo, tanto estímulo, que a gente não consegue mais se satisfazer nos irmãos, no casamento e na vida profunda de adoração? Tipo assim, gente, eu sei que existe o TDAH mesmo, né? Mas será que nosso TDAH não é fruto do tanto de dopamina que a gente gerou ao decorrer desses últimos anos, que a gente não consegue mais ler uma coisa? Que eu não era tão, tipo assim, né, sendo sincero com vocês, eu não tinha tanto problema de atenção há 10 anos atrás como eu tenho hoje. E eu comecei a perceber, eu falei assim, talvez a minha falta de atenção é fruto de uma vida que eu estou construindo para não ter atenção. E aí a gente precisa ser sincero e se arrepender disso. Entende? Tipo assim, eu estou sendo meio extremo, mas é para vocês entenderem, tá? Tipo assim, vocês equilibram no coração, porque a mensagem está vindo no meu coração nesse mês agora, então eu estou tomando de Deus e tentando equilibrar dentro de mim, né? Mas será que o crente era para ter o mesmo tanto de dopamina que todo mundo tem? Será que tipo assim, sei lá, na vida da minha mãe há 30 anos atrás, quando ela converteu, ela teve que tirar bebida, ela teve que tirar uma série de coisas que davam problema ali, né? E tipo assim, você via um fruto claro de uma vida separada. Do que é santidade? Santidade é isso, não é uma vida que eu não peco, que eu sou perfeito. Santidade é eu me separei, eu vivo muito diferente do que todo mundo vive. Só que nós chegamos num tipo de evangelho tão underground, que a gente faz tudo que todo mundo faz, mas a gente vive tão desatento como todo mundo vive desatento. Nós somos afrontados pelas mesmas crises emocionais, todo mundo é afetado, a gente passa por todas as dores, porque parece que na nossa vida, se for ver o nosso celular, o nível de consumo, sei lá, de horas usadas, de tudo é igualzinho. Porque a vida de Cristo não nos afetou a ponto de que eu vou ter que dar mais tempo para o Senhor, eu vou ter que dar tempo para os irmãos, eu vou ter que cuidar do meu casamento, eu vou ter que fazer tudo muito diferente. Isso vai afetar todo o meu modo de viver, a ponto de que eu já não posso mais escolher viver o que eu quero viver. E todo mundo que vê vai assim, mas por que você não usa tanto celular? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu falo assim, é porque eu estou concentrado demais, fazendo uma outra coisa que chama amar o Senhor. E vai dar para ver na vida cotidiana os frutos dessa concentração na presença dele.
estão entendendo? Meu Deus, amados. Tipo, eu estou falando em tudo, estou falando da sua vida financeira, tipo assim, qual que é a diferença? Qual que é a diferença das nossas vidas? O que tem de separação? O que tem de santidade? Vocês estão entendendo? Tipo, qual que é só pra vocês entenderem, né? Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas tem a ver. Tipo, se colocar um anjo desse do lado de um ser humano normalzinho, né? Qual que é a diferença deles? Tem um aspecto, a característica física, mas não é. O que a Bíblia está tentando ensinar não é a característica física do que está vendo. Ele fala assim, esse ser aqui é concentrado na presença de Deus, não descansa, não dorme, não faz mais nada, ele vive para isso. E esse aqui vive segundo as suas próprias vontades e prazeres. Essa é a diferença. Qual que é a diferença, né, do anjo, do homem e de um demônio? Esse vive segundo seus próprios desejos, faz tudo o que quer e abandonou completamente a vontade de Deus. Esse aqui está na briga para tentar entender o que ele vai fazer da vida. E esse aqui vive uma vida concentrada dia e noite na presença do Senhor. O que você está fazendo da vida? A gente vai precisar voltar a fazer coisa chata. Por isso que eu estou falando para a gente fazer jejum. Meu Deus, imagina, Deus acho que nem pode nem me ouvir eu pregando isso aqui, que você também está perdido. A gente tem que voltar a jejuar, amados, e achar prazer nisso, né? Existem alguns textos de Salmos de Davi que ele diz assim: a sua lei é como um mel para os meus lábios. Mas o que faz a lei que é tão terrível para o povo ser o mel dos lábios de Davi? Tipo assim, para o povo era impossível de seguir. Tipo assim, foram mortos no deserto por não conseguir seguir essa lei. Para Davi ele chama de o mel dos meus lábios, o prazer, entende? A satisfação da minha vida. O que fez oração ser para alguns, né, homens na história da igreja, ser o lugar mais profundo, de mais amor, de mais satisfação, e para os crentes de hoje ser uma coisa terrível? O seu nível de concentração, o jeito que você constrói sua vida. Então, gente, eu estou pregando isso aqui não é para você mudar uma coisa, estou tentando mudar o rumo do que a gente está construindo, porque a gente vai ter que ser uns crentes, mais crentes. E eu não estou dizendo para você não entrar no mundo e não manifestar esse evangelho ao mundo, mas estou dizendo que vai parecer que você é santo mesmo. E aí santo não é esse santo, não é esse santarrão que é, eu falo que é certo e errado para o povo. É a minha vida testemunha de um estilo de vida completamente diferente. Testemunho de uma separação, testemunho de uma prioridade, testemunho de uma concentração, testemunho de onde estão os meus afetos. E eu me relaciono. Eu me visto às vezes do jeito que eles querem que eu me vista para chegar neles, mas não tenho meu coração nessas coisas. A vida é extremamente concentrada na presença dele. Amém, amados? Então, é isso, gente. Nossa, vou falar tudo que eu tenho para falar, depois vocês organizam, né? Mas o que é sala de oração, né? Por que tem que vir na sala de oração? Porque tem que prestar contas para alguém? Não, porque é um lugar que, apesar de às vezes não ser extraordinário, vai te ensinar a ser concentrado. Coisas que na sua casa você não vai aprender. Né? Tipo assim, quando eu olho para a minha vida, e aí você sabe das suas tentações. E eu queria que vocês fossem sinceros com vocês mesmos, de olhar e falar assim, acho que eu vou ter que botar algumas coisas bem chatas na minha vida para conseguir dar certo. Eu vou ter que voltar a acordar aquele horário lá que eu não acordava mais, para orar. Olha, tá entendendo? Tipo assim, eu vou ter que separar um tempo da minha semana para encontrar os irmãos, para estar em comunhão, porque eu só sou edificado na comunhão.
eu vou ter que dar prioridade, eu vou ter que saber gastar meu dinheiro, porque eu estou gastando só para me dar prazer, e eu preciso gastar isso aqui para construir o reino de Deus. Eu não estou falando de dar oferta só não na igreja, tá? Eu estou falando de, cara, olha, vamos lá em casa, mano, eu vou pagar hoje a pizza e a gente vai passar tempo junto, mano. Estou falando de seu dinheiro testemunhar da paixão que você tem por Ele. Estou falando de vida em santidade, vida separada para Ele. Amém? É isso, a última coisa, gente, é o movimento de quebrantamento desses anciões. Falam que eles lançam as suas coroas ao chão e se rendem. Então, primeiro, os querubins reconhecem a santidade. Depois, esses 24 anciões, e eu gosto muito de uma definição que eles dão, que um amigo meu, né, chama Carlos Montanini, trabalhei com ele um tempo, ele é maravilhoso, e ele dava uma definição que eu gostava muito, que ele dizia que os 24 anciões é a união da primeira aliança com a segunda aliança, né, os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos, como se fossem esses 24 anciões que fazem parte da história, que representam os apóstolos e os profetas, né? E de como eles demonstram uma vida de quebrantamento, de que apesar de a Bíblia, a Escritura e tudo que a gente conhece de Deus vindo desses homens, todas as honras estão no chão, né? E essa vida de quebrantamento, vocês vão perceber que, tipo assim, é meio que um movimento. Enquanto um canta sobre a santidade e com os olhos todos atentos, os outros lançam as coroas no chão. Quando eles terminam de lançar as coroas no chão, os outros começam a cantar santo. Quando eles terminam de cantar santo, eles começam a jogar as coroas no chão. Esse é o movimento da igreja. Ele é entre o reconhecimento e a atenção profunda à vida do Senhor e o nosso reconhecimento de quem nós somos e do nosso quebrantamento e da nossa humilhação. Uma vida profunda de devoção é isso, falando sobre o que é e se rendendo e quebrantando o nosso coração para que não se sinta mais do que nós precisamos ser. Quebrantamento e contemplação. Quebrantamento e contemplação. E aí, quebrantamento, gente, nome de Jesus não é para fazer no culto só. Não é para chegar assim, Deus me perdoa de tudo. É para você, toda hora. É para você estar na sua casa assim, meu Deus, eu preciso mudar, mano. Entende? Tipo assim, umas coisas importantes aqui, que eu faço na minha vida, né? Não sei se vai funcionar para vocês, mas eu tento fazer bastante na minha. Normalmente a gente às vezes não orou no dia. Quem já passou por isso? Não orou, tinha que ter orado, não orou. Não teve seu tempo com o Senhor, não fez o que precisava fazer. Aí começa a vir a culpa na sua consciência e diz assim, mano, olha isso, eu não amo o Senhor. E aí você começa a viver uma vida de culpa e não de intimidade. Mas na hora que vem a culpa no meu coração, que é Satanás tentando colocar, o que eu faço? Começo a orar. Falo assim, verdade, eu tinha esquecido, você me lembrou. E eu começo a orar. Porque eu não preciso do quarto para orar. Eu posso orar em qualquer lugar. Entendeu? Não preciso, tipo assim, eu vou no carro, tá viajando ontem, né? Tava eu, Paiva. Nós foi ouvindo música, mano. E fomos, no final nós passou o dia inteiro cantando a mesma música, os dois juntos lá, quebrando parede. E tentando fazer a nossa vida ser uma vida devocional, meu Deus do céu. Vocês tiveram tempo para orar? Não, a gente saiu, né, 8 horas da manhã, chegou 2 horas da manhã aqui. Não, a gente amou o Senhor dentro do carro mesmo, que era onde dava. A gente cantou para Ele lá. O Spurgeon tem uma frase muito boa, ele fala assim, o mesmo Deus que está nos púlpitos dos grandes pregadores, está na sapataria em que o sapateiro está consertando seu próximo sapato e enchendo aquele lugar de adoração. Enquanto você conserta o seu sapato da semana, entende? Enche aquele ambiente de amor ao Senhor. Enquanto você está dirigindo seu Uber, enche aquele lugar de adoração. Enquanto você está dando aula, enquanto você está fazendo o que você tem que fazer, enquanto você está cuidando das crianças, enche aquele lugar de amor ao Senhor. Para que isso vai começar a afetar tudo, gente. Isso vai começar a afetar todas as realidades ao nosso redor. Glória a Deus. Fica de pé comigo.